Olá, pessoal! Como estão? Meninos, vamos lá aprender mais sobre lipídios. Aqui quem fala é a professora Luciana e o assunto desse vídeo de hoje é a beta-oxidação e também a produção de corpos cetônicos. Bora lá? Bem, meninos, primeira pergunta para vocês. Como é que mobiliza os lipídios lá do tecido adiposo para fornecer energia para o músculo? Como é que acontece isso? Está lá o adipócito, cheio das gordurinhas, dos triglicérides. Como é que acontece isso? Bem, para que aconteça a lipólise, os lipídios, eles precisam ser hidrolisados, os triglicérides. Então, é 3 ácidos graxos, eu tenho que liberar esses ácidos graxos isolados. Esses triglicerídeos, eles são hidrolizados quando em resposta a hormônios, como por exemplo a adrenalina, glucagon, tudo bem? Então o adipócito não vai liberar a gordurinha facilmente não, tem que malhar ou tá com fome. Olha aqui como acontece essa liberação. A lipólise depende de 3 lipases, não é uma coisa só uma lipase. Antigamente a gente achava que só tinha uma lipase. Hoje nós sabemos que participa desse processo de liberação 3 tipos de lipase. Como começa tudo? Primeira coisa, vocês podem ver o receptor aqui de hormônio, Então, glucagon ou também adrenalina, vai fazer com que ative a proteína GS. A proteína GS, por sua vez, ativa a enzima adenilato ciclase, que vai transformar ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico ativa a PKA, proteína quinase A, ok? Essa PKA, então, ela é capaz de ativar a lipase sensível ao hormônio e também, essa lipase sensível ao hormônio também para a membrana e também ela consegue ativar a perilipina, que dissocia desse complexo e vai, então, ativar um cofator aqui. Esse cofator, então, é um coativador que vai ativar, então, uma lipase, a primeira lipase. Então, triglicerídeo lipase, que é do adipócito. Então, essa ATGL, então, ela vai oxidar aqui esses triglicérides, liberando o diglicerídeo e um ácido graxo. Ao mesmo tempo, tá vendo essa hormônio sensível aqui, olha? Ela vai, então, oxidar esse diglicerídeo, transformando ele em monoglicerídeo. Essa outra enzima é ativada, que é, então, a monoacilipase, que vai, então, liberar os ácidos graxos para a corrente sanguínea e dissociar o glicerol. Então, vou separar o ácido graxo do glicerol. Esse ácido graxo, ele entra no sangue e vai ser transportado pela albumina. E as células musculares, então, captam esse ácido graxo livre para poder gerar energia. A transformação do ácido graxo em energia é um processo que vocês já ouviram falar, que é a beta-oxidação. Ok? Então, como que acontece essa liberação? Tem a ação de 3 lipases. Lipase sensível ao hormônio, o triglicerídeo lipase e a monoacilglicerol lipase. Então, a ação dessas 3 lipases, que eu falei para vocês, e o final libera ácido graxo e glicerol. O ácido graxo se une à albumina e o glicerol, ele vai parar lá no fígado, que vai poder utilizar ele para virar ATP via glicolítica ou transformar ele em uma nova glicose. Beleza? Então, aqui o triglicérides, a ação da lipase, tá vendo que essa reação depende de água, são 3 lipases que vai terminar liberando o glicerol e os ácidos graxos livres. Bem, meninos, então nós vimos essa quebra dependendo da lipase e vimos também que
hormônios estimulam, né, essa sinalização para que ative a lipase. Então, funciona dessa forma. O glucagon, a adrenalina, vai gerar o sinal via AMP, né, a adenilaciclase, AMP, a lipase torna-se ativa e vai degradar, oxidar esses triglicérides aqui, ok? Já a insulina, vamos relembrar, a insulina inibe a lipase e aí para a lipólise. Então, a insulina não deixa você quebrar gordura, beleza? E a gente produz a insulina na hora que a gente come. Então, tem um excesso de glicose no sangue, aí você tem insulina. A insulina, então, estimula o adipócito a captar a glicose e produzir triglicéridos, que nós vamos ver depois, beleza? Bem, então o ácido graxo foi liberado e o que acontece com ele quando entra no músculo? O processo de beta-oxidação, que eu também chamo de ciclo de Linén. Essa beta-oxidação, então, ela acontece na mitocôndria, na matriz mitocondrial, mas também pode ocorrer nos peroxomos, onde os peroxomos são especializados em quebrar ácidos graxos de cadeias longas. Então, ele inicia esse processo de oxidação, mas esses ácidos graxos depois são transportados para a matriz mitocondrial. Esse ácido graxo, para entrar na mitocôndria, ele precisa ser ativado, né? Essa ativação corresponde à formação da acil-CoA, acil-coenzima A. Então, aqui eu coloquei essa imagem comparando a acetil-CoA do acil. Então, esse R aqui é uma cadeia de hidrocarboneto. O que vinha a ser essa ativação? Então, essa ativação corresponde à formação dessa molécula, acil-CoA, que ela vai ser oxidada. Então, essa formação da acil-CoA é feita por essa enzima, acil-CoA sintetase. Então, essa enzima catalisa a reação esse ácido graxo ATP, consome ATP inicialmente, então, formando acil-adenulato com pirofosfato. Depois, essa mesma enzima catalisa, né, a reação da coenzima A com acil-adenulato, formando a AMP e acil-CoA. Beleza? Então, eu preciso dessa enzima acil-CoA sintetase. E só que tem um problema, essa acil-CoA, ela precisa atravessar a matriz mitocondrial, entrar na matriz mitocondrial. Então, ela tem que atravessar a membrana mitocondrial, que é impermeável. Como é que ela entra, então, esse ácido graxo ativado? Através da ação da carnitina. O que vem a ser a carnitina, Luciana? Então, funciona assim. A carnitina, meninos, ela do lado citossólico, tá vendo? Aqui é a matriz mitocondrial. Essa carnitina, então, vai permitir a sua ligação com a acil-CoA, dissociando a coenzima A, e essa acil-carnitina, então, entra, é transportado pela translocase aqui. Então, essa carnitina é uma transportadora de acil. Quando entra na matriz, acontece a reação inversa. Então, a coenzima A reage com a acil, a carnitina fica livre e retorna para o citossol, onde pega novo acil e transporta para cá. Então, esse transporte então, de acil-CoA depende de carnitina, então. A primeira enzima que catalisa essa reação é a carnitina aciltransferase 1. Transportou, a outra enzima que faz a reação inversa é a carnitina aciltransferase 2, que está presente na matriz mitocondrial. Esse acil-CoA, então, formado, ele vai entrar no processo de beta-oxidação, então, no ciclo de Linné. Esse ciclo, então, é um ciclo catabólico de ácidos graxos, onde, à medida que o ácido graxo vai passando nesse ciclo, ele vai perdendo 2 moléculas de carbono na forma de acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, por sua vez, vai para o ciclo de Krebs.
Bem, nessa imagem, então, nós temos o processo de beta-oxidação, que envolve 4 etapas. Então, aqui os senhores podem ver a molécula de acetil-CoA, onde ela vai ser desidrogenada no carbono beta aqui, por isso que é beta, né, oxidação. Essa reação vai envolver o carbono beta. A ação, então, da desidrogenase forma um FAD-H2, forma, então, essa transenoil. E essa transenoil, então, vai ser hidratada. Quando ela é hidratada, então, pela enoil hidratase, entra, então, hidroxila aqui, e o NAD recebe outro H+. Essa reação aqui, então, a quarta etapa, então, nós vamos ter a ação dessa desidrogenase e formação do cetoacil-CoA, então. Esse cetoacil, então, ele vai ser dividido, né? E vai pela tiolase, vai sofrer a ação da tiolase e vai formar a molécula de acetil-CoA. Então, liberando a primeira molécula de acetil. Fica a molécula restante de acetil-CoA com menos 2 carbono, que volta a fazer todo o ciclo, que envolve, então, 4 etapas. Vale reforçar aqui que essa reação, a primeira reação, ela é irreversível. As outras etapas são reações reversíveis. Então, ali é irreversível. Então, aqui o ácido graxo, né? De novo, vê que libera um FAD. São 4 etapas, uma hidratação, outra desidrogenase. E vai, então, acontecer a ação da tiolase. E vai, então, liberar uma acetilcoenzima A e formar outra acil graxo com menos 2 carbonos. Esse acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, o NAD e o FAD gerado vai para a cadeia de transporte de elétrons. Então, o resultado de uma volta, né, liberação de uma molécula de acetil-CoA, forma um FAD-H2, um NAD-H2 e forma um ácido graxo com 2 carbonos a menos. Então, essas enzimas, né, a desidrogenação é pela beta-hidroxil-CoA, desidrogenase. A segunda reação acontece uma hidratação, a outra uma oxidação, que é hidroxil-CoA, e a clivagem que eu falei, que é feita pela tiolase. Essa primeira reação é reversível. Existe, então, meninos, podem perceber que isso é o ciclo de Line, e aqui o ciclo de Krebs. Então, existe uma cooperação entre o ciclo de Line e o ciclo de Krebs. Se vier um ácido graxo, então, com 16 carbonos, ele vai ser oxidado de 2 em 2. Então, isso aqui vai passar 7 vezes, né, nesse ciclo, e cada vez que passa, perde 2 carbonos, e no final, eu vou ter, então, 4 carbonos que vão ser, né, que vão passar por esse processo e vão gerar 2 moléculas de acetil-CoA. Então, o ácido palmítico, que tem 16 carbonos, ele tem que passar 7 vezes por essa reação, formando 8 moléculas, então, de acetilcoenzima A. Um rendimento energético é muito bacana, né? E como acontece a beta-oxidação quando o ácido graxo tem número ímpar de carbonos? Bem, os ácidos graxos insaturados com números ímpares, né? Eles fornecem menos energia que a oxidação dos ácidos graxos saturados. Então, nós falamos que esses insaturados possuem menos poder redutor. Então, tem essas duplas ligações. Então, imagina o seguinte, meninos, que quando termina um processo de beta-oxidação de uma cadeia ímpar, termina não em 4 carbonos, né, que depois se separa em 2 acetil-CoA, mas vai terminar em 3 carbonos, que é o propionil. Se separar, vai sobrar 1. Então, o que a célula fez? Ela adaptou-se e pôs essa molécula de propionil para ser carboxilada usando o bicarbonato. Então, o bicarbonato
associa aquele propionil através da ação da enzima carboxilase. E aí tem o papel da biotina, que é importante para isso, é um cofator. Formou aqui 4 carbonos, tá vendo? Que eu chamo de metilmalonil-CoA. Esse metilmalonil-CoA, ele vai então sofrer ação da epimerase, né? Vai sofrer ação da mutase e vai formar succinil com a enzima A. Onde que existe essa molécula de succinil com a enzima A? Lá no ciclo de Krebs, que antecede ali, né, o oxalocetato. Então, por isso que gera menos energia, porque no final, olha, já forma um succinil. E aí continua o ciclo da cadeia respiratória. Então, como vocês têm que lembrar o quê? E quando a gente tem número ímpar, né, ele tem que associar o bicarbonato. E o bicarbonato, associando, vai formar uma molécula que no final é transformada em succinil com a enzima A. Beleza? Bem, meninos, e como é que acontece essa regulação, né, da beta-oxidação? O que pode diminuir, o que pode acelerar essa queima dos ácidos graxos, essa oxidação? Vamos pensar. Esse processo de beta-oxidação acontece na mitocôndria e depende da entrada de acetil-CoA na mitocôndria. Então, o primeiro fator limitante é a formação da acetil-CoA e o transporte da acetil-CoA pela carnitina. Então, é isso. Então, a primeira coisa, nós temos que pensar na carnitina, ok? Outra coisa são os últimos duas etapas do processo de beta-oxidação, que depende da beta-hidroxil-CoA desidrogenase e da tiolase. Essa enzima hidroxil-CoA, ela é inibida quando a gente tem muito NADH e pouco NAD. Porque o NAD é essencial para fazer essa desidrogenação. Já a tiolase, tá vendo? Olha, ela forma acetil-CoA. Então, se eu tiver altas concentrações de acetil-CoA, a tiolase é inibida. Então, para ter a beta-oxidação, tem que diminuir as quantidades de acetil-CoA, diminuir as quantidades de NADH. A falta de NADH representa uma diminuição na produção de energia. Então, eu preciso oxidar para liberar energia para as células trabalharem, sobreviverem. Beleza? Bem, então, a lipólise, que é o que nós estamos vendo, essa mobilização, né? Ela inicia com a ação, o estímulo dos hormônios lá no adipócito. Esses adipócitos, então, são ativados, nós vimos via proteína GS, PKA, né, que formam a MP ciclo. A presença dessa molécula vai ativar as lipases, e a lipase, então, nós vimos as 3 lipases, que permitem, então, a oxidação desses ácidos graxos no adipócito, triglicerídeos, até a liberação de ácidos graxos livres e glicerol. Esse ácido graxo livre, então, vai para o sangue, transportado pela albumina, e esse ácido graxo livre, então, ele vai lá para a fibra muscular e vai entrar na mitocôndria com auxílio da carnitina. Lembrando que esse ácido graxo tem que ser preparado, tem que ser ativado. Então, nós vimos que forma acetil-CoA. À medida que esse acetil-CoA entra no ciclo de Line, ele vai sendo oxidado e vai liberando uma molécula de acetil-CoA, uma a cada vez que passa no ciclo, e essas moléculas de acetil-CoA vão para o ciclo de Krebs, né, que vão formar os NADs, os FADs, vai para a cadeia transportadora de elétron e no final produz ATP. Beleza? Os NADs e FADs gerados aqui também vão para a cadeia transportadora de elétron e vira energia. Então, isso é o processo de beta-oxidação. Então, primeiro tem que mobilizar os lipídios, a lipólise, e depois acontecer a beta-oxidação. Já o glicerol,
que é formado aqui, ele cai na circulação, vai para o fígado, e o fígado pode utilizar aquilo para gerar energia, ou pode transformá-lo, fazer o processo de neoglicogênese, formando uma nova glicose. Bem, vimos aí que a acetil-CoA é uma moedinha corrente para gerar ATP, os senhores sabem disso. Mas eu pergunto para vocês, o que acontece se tiver excesso de acetil-CoA? Muito acetil-CoA. Entender isso, né? Uma das coisas que pode acontecer é a formação do que a gente chama de corpos cetônicos. Então, um processo de lipólise, né, de beta-oxidação, forma-se e acumula-se muitos corpos cetônicos que vão para a corrente sanguínea e vão, né, ser utilizados como fonte de carbono, por exemplo, por outras células, por neurônios. Então, esses corpos cetônicos constituem, portanto, uma forma de transferir o carbono oxidável do fígado para outros órgãos. Normalmente, apenas uma pequena quantidade de acetil-CoA é convertida em corpos cetônicos no fígado. Normalmente, o que acontece com acetil-CoA? Eles são oxidados pelo ciclo de Krebs ou, né, consumidos para fazer lipídio. Então, se eu tenho excesso de acetil-CoA, né, eu posso transformar ele em corpos cetônicos, ou no caso os adipócitos vão produzir lipídios, por exemplo, ou seja, usados para gerar ATP. Então, em que situação há um aumento desses corpos cetônicos? O fígado produz normalmente, mas em que situação que há um excesso desses corpos cetônicos? Isso tem a ver com os hormônios, né? Então, se houver uma degradação excessiva e faltar carboidrato, né? Isso acontece, essa diminuição da degradação de carboidrato acontece quando falta glicose, né? Onde tem glucagon, vai ter então um desvio, o acetilcoenzima A vai ser utilizado para produzir corpos cetônicos. Bem, então os corpos cetônicos eles são produzidos no fígado, a moedinha lá, a acetilcoenzima A chega, nós vamos ver que a partir da união de 3 moléculas de acetil-CoA produz corpos cetônicos. O fígado produz, lança aquilo na circulação, e aquela molécula de corpos cetônicos pode ser utilizada por outras células como combustível. Nós já falamos para vocês que o cérebro usa a glicose como fonte de combustível, mas em condições de jejum ele pode se adaptar usando esses corpos cetônicos para a produção de ATP. Então, como acontece essa cetogênese, essa produção de corpos cetônicos? É a partir da acetil-CoA que vai ser formado e ocorre na ausência de insulina. Na ausência de insulina, ou seja, quando eu tenho glucagon. Os corpos cetônicos, então, nós temos 3 tipos, que é a acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Estão eles aqui, né? A acetona, o acetoacetato e o hidroxibutirato, que eu já contei para os senhores que ele dá enjoo no estômago, né? Quando você tem excesso, provocando vômitos. Bem, então aqui nós podemos ver a produção dos corpos cetônicos, que, como eu mencionei, eles são produzidos através da reação, da ligação, da união de moléculas de acetil-CoA. Então, eu preciso de 3 moléculas de acetil-CoA para gerar os corpos cetônicos. O 3-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona. Então, se vocês olharem aqui, né, a acetil-CoA vem de beta-oxidação, ou da glicólise, ou também do catabolismo de aminoácido. A primeira enzima que vai unir essas duas moléculas, né, é a tiolase, então ela vai catalisar essa reação, formando a cetoacetilcoenzima A. Essa cetoacetilcoenzima A, ela vai se unir a mais uma molécula de acetilcoenzima A, formando essa molécula aqui, que é a 3-hidrox-3-metilglutaril-CoA. Essa hidroximetilglutaril, então, ela pode ser transformada em acetona, que perde um carbono, ou ela pode ser transformada em acetoacetato,
que sofre, né, uma hidrogenação aqui, formando 3-hidroxibutirato, que são os corpos cetônicos. Isso então o fígado produz e lança isso, né, para a corrente sanguínea. Esses corpos então, né, são liberados e os dois corpos aqui, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, são aproveitados como fonte de energia para tecidos extrahepáticos, principalmente coração e músculo, porque as células desses tecidos têm essa enzima mitocondrial, que é importante para gerar energia, que é a beta-cetoacil-CoA-transferase. Essa enzima não existe no fígado, por isso que o fígado não vai transformar os corpos cetônicos em energia. Então, aqui são, né, o beta-hidroxibutirato, acetoacetato, são os corpos cetônicos. Quando chega, então, na célula, no músculo, né, esse beta-hidroxibutirato pode ser transformado em acetoacetato, ele tem essa desidrogenase, então vira tudo acetoacetato, que sofre a ação, então, da beta-cetoacil-CoA-transferase. Essa enzima, então, olha, transforma o acetoacetato em succinato, né? Succinato, e forma acetoacetilcoenzima A. Essa acetoacetilcoenzima A, lá no músculo, tem a tiolase e vai formar duas moléculas de acetilcoenzima A que vão entrar no ciclo de Krebs, ok? Então, essa enzima, cetoacil-CoA-transferase, não existe no fígado e ela catalisa, então, a transferência de coenzima A para succinil-CoA, né? E para o acetato, formando acetoacetil-coenzima A mais succinato, que está lá no ciclo de Krebs. Então, essas enzimas são importantes para transformar o corpos cetônicos em moléculas de acetil-CoA que vão gerar energia para o músculo ou para o coração, músculo esquelético ao coração. Então, e a acetona? Então, ela é volatilizada nos pulmões. Então, você elimina isso na sua respiração. Ok? Além disso, nós temos que lembrar que em condições que tem grande formação de corpos cetônicos, como ocorre no jejum prolongado e no diabetes, os neurônios usam esses corpos cetônicos também para oxidá-los. E por isso que quando você levanta de manhã, né, que passou esse tempo sem comer, em jejum, seu hálito tem mais presença da cetona. Bem, meninos, voltando ao que nós falamos mais cedo nesse vídeo. Qual que é a relação que existe entre a diminuição de carboidratos, o aumento da lipólise e a produção desses corpos cetônicos? Então, eu mostrei isso aqui para vocês, que os corpos cetônicos são produzidos, aumenta a sua produção, quando aumenta a taxa de degradação dos lipídios e diminui a degradação de carboidrato. O que tem a ver o carboidrato com isso aí? Bem, a glicose, né, quando está diminuída, o organismo, então, ele começa a fazer a gliconeogênese. Só que a gliconeogênese, ela vai consumir oxalacetato, principalmente porque ele pode ser obtido de aminoácidos. Então, há uma diminuição de oxalacetato. Então, toda vez que nós temos uma baixa da glicose, há um maior consumo de oxalacetato pelo processo de gliconeogênese. Com isso, como falta oxalacetato e está degradando o lipídio, os ácidos graxos são degradados, liberando acetil-CoA, vai acumulando acetil-CoA lá no fígado. Então, essa baixa concentração de oxalacetato reduz a velocidade de oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs, e ele acumula. Esse acetil-CoA, então, em vez de ele entrar no ciclo de Krebs, ele vai ser usado pelo fígado, condensando, unindo essas moléculas e formando os corpos cetônicos. Então, o corpo cetônico eu preciso de 3 moléculas de acetilcoenzima A. Então, o mecanismo que o fígado tem, devido à recepção de muito ácido graxo, de formar desse acetil-CoA, dele armazenar isso em forma de corpos cetônicos e mandar para a corrente sanguínea.
Esses corpos na corrente sanguínea são absorvidos pelo músculo, que transforma ele de novo em acetilcoenzima A. Isso então acontece quando nós temos um jejum forte, uma dieta pobre de carboidrato, né, uma hipocalórica. Então, as dietas aí, né, que carboidrato zero, né, é bem rigorosa e isso acontece. Então, forma-se mais corpos cetônicos. Ou isso também acontece em pacientes com diabetes, tudo bem? Então, quando falarem do carboidrato, vocês têm que relacionar com a quantidade de oxalocetato, que é limitante para oxidar acetil-CoA no ciclo de Krebs. Bem, então uma das complicações que tem em formar corpos cetônicos em excesso é o que a gente chama de cetose. Então, produz muito corpos cetônicos e os tecidos extrahepáticos não conseguem utilizar. Então, ele vai acumular no sangue. Então, a gente chama de cetose. Essa concentração elevada de corpos cetônicos no plasma, cetonemia, e os rins, para compensar isso, eliminam esses corpos cetônicos na urina, promovendo o que a gente chama de cetonúria. Então, a cetose é o paciente que tem cetonemia e cetonúria. As pessoas que têm esse excesso de cetonas, né, no sangue, vai ter um hálito, né, com gosto de adocicado desses corpos cetônicos. É o que acontece, como eu falei, quando a gente levanta em jejum. Mas o excesso vai ter isso e até o suor da pessoa. Quando a concentração, então, desses corpos cetônicos se eleva, tem a cetonemia e a gente vai ter, então, a acidose. Essa acidose, se não for compensada, pode ocasionar coma e levar à morte. É o que a gente chama de cetoacidose e que nós estudamos nas pessoas, né, que quando a gente viu sobre diabetes. Pergunto para os senhores, quando há excesso de carboidrato, o que acontece? Vai produzir gordura, né? Uma das coisas que pode acontecer é produzir gordurinha lá nos adipócitos e é o que a gente vai estudar no próximo vídeo. Então, vamos aguardar o próximo vídeo, ok? Obrigada pela atenção. Bem, eu tenho um desafio para vocês, né? Quem sabe compartilhar no nosso próximo encontro uma música que vocês gostem. Eu ando pensando muito nesse ensino à distância e muitas vezes a gente não conhece um ao outro. Então, lanço um desafio para vocês de compartilhar uma música que vocês gostem e eu disponibilizei aqui para vocês uma música que eu gosto muito do YouTube, With or Without, ok? Obrigada e estudem!